Capítulo 234, Instigando o tigre para comer o lobo. Tradução, GP Revisão, Azel. Neste momento, Lindung estava rapidamente piscando. O movimento do pequeno Marten foi implacável. A seita da espada antiga era a seita mais forte na área Terras Baixas Anciãs, e o macaco dragão ancião também era o soberano deste lugar. Se essas duas partes lutassem, seria uma batalha devastadora, e essa era a única maneira de causar ferimentos no macaco dragão ancião. Dessa forma, ele teria a chance de obter a essência de sangue do macaco dragão ancião. Garoto, você não ouviu as palavras do terceiro ancião. Você realmente está louco. Se não fosse pela bondade do terceiro ancião, você definitivamente teria que enfrentar as consequências hoje. Apesar de um pouco infeliz que o ancião de cabelos grisalhos não tenha matado Lindung, Liu Yuntian claramente não se atreveu a levantar qualquer objeção às palavras do primeiro. Por isso, ele gritou severamente quando viu a hesitação de Lindung. Os olhos de Lindung se estreitaram ligeiramente. Logo depois, uma expressão de luta foi revelada em seu rosto, como se ele estivesse extremamente relutante. No entanto, momentos depois, ele finalmente soltou um suspiro desanimado e, com um movimento da mão, apareceu uma fruta vermelha como sangue. No instante em que essa fruta vermelho-sangue foi retirada, Lindung pareceu reagir quase imediatamente, quando ele rapidamente virou a mão e manteve a fruta vermelho-sangue em sua manga. Quando ele mais uma vez estendeu a mão, uma fruta suave, redonda e roxa apareceu, antes de cerrar os dentes e jogá-la na direção de Liu Yuntian. Escolha sábia. Ao ver que ele havia recuperado a fruta da nuvem púrpura, Liu Yuntian sorriu. Um grunhido saiu da garganta de Lindung. No entanto, quando ele estava prestes a se retirar, o ancião de cabelos grisalhos de repente pisou no chão. Pare. Comparado a antes, havia um traço adicional de fervor em sua voz. Eu já entreguei a fruta da nuvem púrpura para todos vocês, o que mais você quer? Ao ver essa situação, a raiva brilhou no rosto de Lindung enquanto ele falava. Entregue aquela fruta vermelho-sangue para mim. Um olhar febril cintilou nos olhos do ancião de cabelos grisalhos, enquanto olhava para Lindung e estendia um leque de folha de palmeira como se fosse uma mão. Seu tom era firme e não permitia qualquer objeção de Lindung. Naquele curto momento, quando Lindung tirou a fruta vermelho-sangue, ele sentiu claramente o seu forte poder. Esse tipo de poder até causou uma leve sensação de formigamento em sua pele. Por isso, ele sabia que essa fruta vermelho-sangue era definitivamente um tesouro genuíno. Depois de ouvir as palavras do ancião de cabelos grisalhos, a expressão de Lindung mudou rapidamente, enquanto ele recuou apressadamente vários passos. O trio de Liu Yuntian também ficou surpreso com a perda de compostura do ancião de cabelos grisalhos. Logo depois, o trio olhou um para o outro, antes de lentamente se espalhar e cercar Lindung. Garoto, você deveria saber que com sua força no estágio da criação da forma inicial, você não tem as qualificações para resistir a nós. O ancião de cabelos grisalhos estava inexpressivo enquanto olhava para Lindung e declarava. Eu prometo a você em nome da seita da espada antiga que, enquanto você entregar a fruta vermelho-sangue, este velho definitivamente não o atrapalhará, e mesmo a seita da espada antiga não tornará as coisas difíceis para você no futuro. Olhando para a expressão sombria nos olhos do ancião de cabelo grisalho, a expressão de Lindung flutuou rapidamente. No final, ele cerrou os dentes de uma forma extremamente involuntária, e abriu a mão, quando uma fruta vermelha em forma de besta apareceu dentro, emitindo ondas de energia crescente. Ondas de energia tão poderosas. Enquanto olhava para a incomum fruta vermelho-sangue em forma de besta, o ancião de cabelos grisalhos não conseguia mais esconder o prazer em seus olhos. Sua mão agarrou diretamente a fruta das 1000 bestas da mão de Lindung, e ele não pôde deixar de soltar uma risada calorosa nos céus. Ao ver sua aparência, Lindung estava aparentemente de mau humor enquanto bufava.
Em direção ao mau humor de Lindung, o ancião de cabelos grisalhos não tomou conhecimento. Neste momento, seu coração estava claramente cheio de alegria, quando ele acenou com a mão e disse: Garoto, desde que você deu a este ancião um presente tão grande, eu não vou prosseguir com a questão de você desonrar minha seita da espada antiga. Deu fora. O rosto de Lindung estava um pouco verde e, sem mais delongas, ele se virou e correu em direção à floresta, desaparecendo rapidamente de vista. Terceiro ancião, você vai deixar essa criança ir. Depois de ver a retirada de Lindung, Liu Yuntian ainda estava um pouco insatisfeito, quando ele disse: isso é o suficiente. O ancião de cabelos grisalhos estava evidentemente de muito bom humor, enquanto uma expressão sorridente aparecia em seu rosto de aparência sinistra. Ele manteve a fruta das 1000 bestas em seu saco Qianku com um movimento de sua mão, antes de se virar para sair. Atrás dele, o trio de Liu Yuntian se entreolhava consternado. Embora eles fossem capazes de dizer que a incomum fruta vermelho-sangue deveria ser um tesouro, eles não esperavam que isso fizesse com que seu terceiro ancião, que tinha expectativas bastante altas, ficasse tão excitado. Aquele garoto é realmente sortudo. O trio murmurou antes de recuperar o atraso. Quando os 4 estavam longe, a figura de Lindung mais uma vez apareceu na floresta atrás deles. Ele olhou para as figuras desaparecendo, enquanto um sorriso de escárnio se formava lentamente em seu rosto. Velho, você deve ter cuidado com os espinhos quando você pega as coisas dos outros. O selo que coloquei na fruta das 1000 bestas deve ser capaz de esconder as ondulações da marca por mais 2 horas. Eles devem ser capazes de retornar à seita da espada antiga dentro dessas 2 horas. Nesta hora, o macaco dragão ancião irá sentir as ondulações e encontrá-los. O pequeno Marten apareceu no ombro de Lindung, o sorriso em seu rosto era horripilante e desonesto. Lindung sorriu quando ele acenou com a cabeça. Mesmo que os 4 não fossem fracos, eles claramente não eram páreo para o macaco dragão ancião. Assim que a besta partisse, os 4 teriam que fugir como cães, quanto mais ferir o macaco dragão ancião. Assim, permitindo que seu plano de instigar o tigre para que comer o lobo alcançar o estágio mais perfeito, os 4 precisavam trazer a fruta das 1000 bestas de volta para a seita da espada antiga. Pelo que Lindung sabia, havia pelo menos 3 praticantes do estágio da criação do Qi dentro da seita da espada antiga. Adicionando em seus numerosos guardas e discípulos, seu poder combinado permitiria que eles lutassem contra o macaco dragão ancião. Claro, quanto ao resultado final de nenhum dos lados vencendo e saindo lesionado, Lindung não se importou. Afinal de contas, ele não tinha nenhum bom sentimento em relação à seita da espada antiga, e não era por sua ganância que eles não teriam feito tal calamidade para si mesmos. Por isso, não era errado dizer que eles eram a causa de sua própria desgraça. Em seguida, vamos nos preparar para assistir ao show. Lindung riu enquanto olhava para a floresta atrás dele. Talvez, não demoraria muito para que o macaco dragão ancião começasse a enlouquecer. Depois que a fruta das 1000 bestas foi roubada, Lindung rapidamente deixou a área mais profunda das terras baixas anciãs. No final, ele apareceu no topo do pico de uma montanha e examinou a área. Enquanto olhava do alto da montanha, um rugido que fez a terra tremer de repente ecoou da parte profunda das terras baixas anciãs. Contida dentro do rugido estava uma crueldade e fúria sem limites. Diante desse rugido, até mesmo toda a cadeia de montanhas começou a tremer, e incontáveis bestas demoníacas estremecerão. Mesmo de tal distância, Lindung também estremeceu um pouco. Besta demoníaca do estágio da manifestação era realmente aterrorizante. Parece que ele descobriu. Lindung suspirou suavemente, enquanto olhava ao redor. Como ele esperava, depois que o rugido soou, um estrondo parecido a um trovão soou subitamente da parte mais profunda da floresta.
Era provável que o furioso macaco-dragão ancião estivesse agora procurando freneticamente aquele que havia roubado a fruta das 1000 bestas. Este distúrbio causado pelo macaco-dragão ancião deixou todas as terras baixas anciãs em um alvoroço. Incontáveis bestas demoníacas fugiram freneticamente, com medo de que eles se tornassem um infeliz saco de pancadas para o furioso macaco-dragão ancião. Por um tempo, inúmeras bestas demoníacas escaparam desesperadamente das áreas mais profundas. O enorme distúrbio nas terras baixas anciãs foi naturalmente descoberto por muitos caçadores de tesouros dentro da área. As pessoas daqui estavam claramente extremamente familiarizadas com esse senhorio. Assim, quando ouviram esse rugido, suas expressões mudaram rapidamente quando começaram a fugir. Enquanto Lindung ficava no topo da montanha, ele era capaz de ver claramente a multidão de formigas, que infestavam as florestas. O olhar de Lindung casualmente varreu, antes de olhar para o norte. Lá, muitos homens vestidos da mesma maneira se reuniram. Estas eram as tropas da seita da espada antiga. Evidentemente, embora a seita da espada antiga fosse a facção mais forte dentro desta área, eles estavam extremamente temerosos da existência terrível que era o macaco-dragão ancião. Mesmo a expressão do ancião do estágio da criação do Ki, de cabelos grisalhos, era séria enquanto ele olhava perplexo para a parte mais profunda das terras baixas anciãs. Terceiro ancião, o que aconteceu com o macaco-dragão ancião? Porque de repente se tornou tão violento, um dos guardas da seita da espada antiga perguntou em voz baixa. Ao ouvir essas palavras, o ancião de cabelos grisalhos balançou a cabeça. Ele também estava confuso sobre esta situação. Todos em toda a província da Grande Desolação sabiam o quão assustador era esse macaco-dragão ancião, quem teria coragem de provocar uma criatura tão feroz. Esqueça, não vamos nos debruçar sobre este assunto e primeiro retornaremos à seita da espada antiga. O ancião de cabelos grisalhos resmungou para si mesmo por um tempo, antes de acenar com a mão, e virar na direção da montanha da seita da espada antiga. Atrás dele, muitos discípulos da seita da espada antiga apressadamente seguiram. No topo do pico da montanha, Lindung encarava os discípulos da seita da espada antiga que tinham começado a sair. O sorriso em seu rosto ficou cada vez mais largo, quando uma espada piscou abaixo de seus pés e ele o seguiu de longe. A seita da espada antiga não ficava longe das terras baixas anciãs e ficava a apenas meia hora de viagem. Portanto, não demorou muito para que Lindung visse a enorme seita que se estabelecia a meio caminho de distância da montanha. A sede da seita da espada antiga era claramente bastante magnífica. Uma espada de pedra que tinha dezenas de metros de comprimento estava dentro, e emitia uma aura de espada formidável. Ao redor, vários prédios estavam conectados juntos, e numerosos discípulos da seita da espada antiga estavam lá dentro. É este o poder de uma seita, é de fato muito forte. Enquanto ele olhava para a cena movimentada, um leve assombro preencheu os olhos de Lindung. Esta foi a primeira vez que ele viu uma seita genuína. Evidentemente, havia um mundo de diferença entre ele e facções como a Alcateia do Lobo Sangrento da cidade de Yan. Lindung aterrissou no pico de uma montanha a uma certa distância da seita da espada antiga, antes de se sentar para meditar. Depois de algum tempo, seus olhos finalmente se abriram, enquanto o sorriso em seus lábios se alargava lentamente. Está na hora. Lindung resmungou baixinho, enquanto seus olhos se voltavam para a posição das terras baixas anciãs. O selo do pequeno Marten já havia se dissipado e era certo que suas ondulações únicas haviam sido sentidas pelo macaco-dragão ancião. Agora, é hora de curtir um bom show.